Pai do Senhor, meus irmãos. Tudo bom com vocês? Graças a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 21. A partir do versículo 12. Mateus 21. A partir do versículo 12, fala sobre a purificação do templo, amém? Minha versão é Almeida, amém? Obrigado, Leandro. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. Amém? Feche seus olhos. Amém. Senhor nosso Deus, te adoramos e te exaltamos porque tu és o Senhor da nossa vida. Que o teu Espírito fale aos nossos corações esta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa passagem ela fala de quando Jesus ele entrou no templo, e ali estavam os cambistas, estavam os vendedores, fazendo o templo de comércio, né? E Jesus ali, ele saiu derrubando e expulsando todo mundo do templo. Jesus estava meio nervoso, afinal de contas parece que é o versículo que eu acho que Jesus está mais nervoso na Bíblia, é esse aqui. Se fosse um de nós, brasileiro, principalmente carioca, eu diria que Jesus tinha voltado o velho homem um pouquinho. Mas, sabendo que era Jesus, o passado de Jesus era Deus, não era um velho homem. Mas para que a gente entenda este versículo, eu quero falar um pouco sobre ele. E para falar um pouco sobre ele, nós temos que entender toda a história de Israel. Jesus ele estava ali para comemorar a Páscoa, e a gente tem que entender o que é o significado da Páscoa. Israel ele tinha várias festas, se comemorava várias festas, e cada festa que Israel comemorava, ele trazia, cada festa que Israel comemorava, ele trazia uma memória. Mas tinha 3 festas principais de Israel, que era a festa da Páscoa, Pentecoste e do Tabernáculo. Essas festas eram festas anuais. E cada uma dessas festas trazia a memória de algo. Mas a principal dessa festa era a festa da Páscoa. E para trazermos à memória o que significava verdadeiramente a Páscoa, eles lembravam do tempo que eles estavam escravos no Egito. E lá no Egito, Deus ele aplicou as maravilhas dele. Para o povo de Israel é maravilha, para o povo do Egito era praga. E a última maravilha que Deus fez através do seu poder para libertar o povo de Israel, era que o anjo da morte iria passar, iria matar todos os primogênitos. Mas para que o povo de Israel escapasse da morte, teria que matar um cordeiro imaculado, sem mancha, perfeito, pegar o sangue desse cordeiro, passar nas portas, e assim entrar para dentro de casa, a sua família, e lá saciar-se do cordeiro,
E quando a morte passasse e olhasse aquele sangue esperguido no umbral das portas, o anjo da morte não entrava naquela casa e todos estavam seguros. Então isso foi dado como o dia da Páscoa. E para que isso não fosse esquecido, Israel tem muito disso, o que eles faziam? Eles faziam festas, e nessas festas eles traziam a memória. Como nós fazemos todo mês a ceia. O que nós fazemos na ceia? Nós trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós. Então eles faziam isso. Então eles iam para o templo para fazer esta comemoração e trazer a memória de Cristo. A memória do que Deus fez lá na Páscoa, lá no Egito. E voltando para o tempo de Jesus ele foi para o templo, e era o dia de comemoração da Páscoa, ou seja, era a festa mais importante para os judeus. E quando ele chega no templo, no pátio do templo, ele encontra o quê? Os vendedores, os cambistas, vendendo coisa, é onde ele ali se aborrece. Mas eu quero explicar o que era o pátio. O pátio do templo de Salomão era um local onde as pessoas ficavam quando chegavam de viagem. Eles chegavam de viagem e ficavam ali, fazendo o quê? Eles conversavam, eles entravam em comunhão. É ali que ele se encontrava aquele conterrâneo que havia muito tempo, que foi morar lá em São Paulo, o outro foi morar na Bahia, e nesse dia ele se encontrava: rapaz, quanto tempo eu não te vejo. E ali eles sentavam com as criancinhas e lembravam e contavam a história que Deus fez lá no Egito, e tudo isso era lembrado. Então o pátio do templo era para isso. O pátio do templo de Salomão era para essa comunhão, para conviver, é para o culto. Isso é reconhecido como culto. Nós vimos aqui para o nosso templo, nós louvamos a Deus, nós ofertamos, nós conversamos. Nós vemos aqui, esses dias teve um churrasco aqui, todo mundo aí participou. Isso é culto, é comunhão. E é isso que eles faziam lá no pátio. É conhecido também como um átrio. Mas só que tinha uma coisa que estava acontecendo. Alguém vai dizer que, porque é negócio dentro da igreja. Eu não concordo com cantina dentro do templo. Eu não concordo com sorteio dentro do templo. Eu não concordo com festa que vende milho, pipoca, seja lá o que for, dentro do templo. Porque isso é comércio e Jesus... Não é nada disso. Nós temos que entender que a visão de Jesus nunca foi material. A mente de Jesus, ele não consegue pensar materialmente. Jesus, ele pensa espiritualmente. É por isso que você olha para Jesus e vê Jesus deixando passar por cima de muitas coisas. Você acha que Jesus não sabia que Judas estava roubando o caixa da igreja? Você acha? E Jesus deixou. Você imagina se Jesus tivesse o mesmo pensamento de Pedro? Ia passar-lhe a espada, cortar as 2 orelhas, quem sabe até o pescoço de Judas. Mas Jesus, ele tem um pensamento totalmente espiritual. Ele está pouco se preocupando com a condição material. Ele não se preocupa com isso. Toda a história de Jesus, em todo o andar dele, em todas as mensagens, você vê Jesus sempre com uma visão espiritual. E quando ele entra no templo, ele não está preocupado com a venda em si, com o comércio, como muitos pregam, como muitos falam. Jesus está preocupado com coisas muito mais profundas. Que quando ele entrou ali no templo, o comércio era legal. Se formos ver lá em Deuteronômio 14, 24 ao 27, vai falar sobre esse comércio. O que acontecia? No dia de Páscoa, o judeu ele tinha que levar até Jerusalém um cordeiro, uma pomba, a sua oferta. Mas quando a oferta era um boi, era um cordeiro, e pessoas que vêm de longe, você imagina pessoas vindo do Rio de Janeiro para trazer um boi, trazer um cabrito, um cordeiro, era difícil. E o próprio Deus em Deuteronômio, ele fala: vende a sua oferta aqui,
leva o dinheiro para facilitar, Deus sempre está pensando em nos ajudar. E quando chega lá, você compra a sua oferta e oferta. Talvez aquele comércio deveria ser nas ruas de Jerusalém. Você acha que seria melhor, né? Mas a grande questão não era que o comércio estava sendo no pátio do templo. É que a coisa principal do pátio do templo, que era a adoração ao Senhor, estava virando uma feira. As pessoas tirou a condição de adorar a Deus, a essência da Páscoa, a essência de contar a história como foi no Egito, de alguém contar para as criancinhas. Eu imagino aquele pátio, as criancinhas sentadas e alguém contando, quando o nosso povo estava lá, os nossos pais no Egito, e Deus mandou o anjo, e aquilo não estava acontecendo, porque só tinha gente vendendo. Você imagina na feira, você vai na feira, o que você escuta? Olha a banana, olha aqui a maçã, aqui a verdura fresquinha, e isso estava acontecendo no pátio, mas era tudo legal, estava tudo dentro da lei. Mas o problema, que é o principal, que era o louvor, a adoração, o culto, a comunhão, não estava acontecendo. E é aqui que Jesus, ele começa a ficar nervoso. Porque o lugar que foi consagrado para adorar a Deus, estava praticamente focado em comércio. Esse é que é o grande problema. Podia alguém estar vendendo uma aguinha lá, entre os irmãos conversando, não tinha problema, um picolé na época, né, nem tinha freezer, mas um picolé, qualquer coisa, não tinha problema nenhum. Mas estava um alvoroço, e a maior condição era o comércio. E isso começou a aborrecer a Jesus. A segunda coisa que Jesus vai dizer, e ele vai falar lá no versículo, acho que versículo 13, que, olha só o que ele fala, que a minha casa era para ser chamada casa de oração. Mas ele não fala, mas ela está virando uma feira, um local de comércio. Não, ele vai mais a fundo, ele fala, está virando corvis de ladrão, está virando uma casa de bandidos. Por que isso? Alguns historiadores vão dizer que os sacerdotes, que todo mundo sabe, daquela época, que gostava de um dinheirinho, vai pegar aquilo que é uma oferta, vai dizer, isso é santo, isso não pode vender nas ruas de Jerusalém, isso tem que ser vendido no templo. Se você comprou uma pombinha fora do templo, por favor, não traga como oferta, tem que ser comprada aqui, porque aqui é a pomba ungida, é a ovelha ungida. E é claro que eles ganhavam muito dinheiro com isso. E é esses que Jesus está chamando de ladrões. Quando nós pegamos a palavra de Jesus, que ele fala, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus não está falando do diabo, embora muitas pessoas pensam que é Satanás, mas o texto está falando ali de quem? É do pastores, que tem pastores que estão camuflados de pastores, mas na verdade são ladrões. Vem matar a sua vida, matar seu casamento, matar sua vida financeira, vem destruir a igreja. Então o que Jesus estava chamando de ladrões aqui, era quem? Eram os sacerdotes, os responsáveis pelo templo, que era para estar direcionando as pessoas a uma adoração ao Pai, mas permitiu que o templo virasse corvis de ladrões, que o templo não ficou mais voltado para a oração. E é nesse momento que Jesus, ele se irrita, e ele começa a falar, a fazer aquilo, a jogar as mesas. Alguns falam que Jesus bateu. Jesus não bateu em ninguém, Jesus só bateu em mesa e cadeira. Ele só colocou todo mundo para fora, para chamar a atenção e para dar a palavra. E depois ele começou a fazer a obra de Deus ali naquele lugar. Mas eu quero chamar para você esta noite, depois de contar essa história, para aquilo que me chamou a atenção.
essa história de Jesus, ela é contada nos 4 evangelhos. E nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, tem uma palavra que me salta aos olhos. Quando eu vi isso nos 4 evangelhos, eu falei, puxa, tem alguma coisa aqui. Eu falei, Senhor, o que que tem aqui? E eu li, reli todos eles, e li, reli todos eles. E eu falei, Espírito Santo, queima alguma coisa aqui no meu coração. E é bom quando Deus queima, quando você lê a palavra e de repente o seu coração queima, algo salta assim. Eu falei, meu Deus, Deus está falando comigo. E Deus estava falando comigo naquele lugar. Eu lendo os 4 evangelhos, e os 3 evangelhos vai falar literalmente isso, e João vai nos dar a entender a mesma coisa, e a palavra que me saltou os olhos é a palavra entra. Ele fala que Jesus estava fora de Jerusalém, e Jesus ele vem para a festa. E quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus vai entrar em Jerusalém. E Jesus prepara uma entrada com um jumentinho, todos já ouviram essa palavra? Jesus manda buscar um jumentinho, e Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. E naquele momento o povo se prostra, começa a adorar, começa a fazer algo fantástico, começa a enfeitar as ruas com galhos, começa a se prostrar e começa a cantar, Hosana ao Rei. Eles começam a reconhecer Jesus como Rei. E depois Jesus, ele vai novamente, quando ele está em Jerusalém, foi lá adorado pelas criancinhas, por todos, e agora Jesus vai entrar no templo. E quando Jesus entra no templo, Jesus ele começa a ver aquela bagunça, aquela coisa desorganizada, a adoração que está faltando, a oração que não está sendo cumprida dentro do templo. E Jesus começa a arrumar. Parece que Jesus está bagunçando, né? Mas Jesus não bagunça, Jesus arruma. Quando Jesus amassa o barro, é porque ele está arrumando. Quando Jesus quebra o vaso, é porque ele está arrumando. Talvez você, eu agora aceitei Jesus, e eu pensei que a minha vida ia melhorar, mas rapaz, está piorando, está tudo dando errado, parece que todo mundo está contra mim, as pessoas estão falando mal de mim, as pernas estão doendo, eu tive uma doença, e parece que eu não sei o que está acontecendo. Jesus está consertando. A gente não consegue entender isso. E aqui, meus irmãos, quando eu vejo aqui essa coisa, essa palavra maravilhosa, eu comecei a falar, Senhor, eu abro a porta e deixo tu entrar. Tem alguma coisa que precisa ser ajeitado dentro de mim. E isso sondou no meu coração e queimou. Eu estava dobrado o meu joelho na minha cama, e eu falei, Senhor, eu gostaria de ministrar essa palavra. E o Espírito de Deus falou no meu ouvido, quando Jesus entra, quando Jesus entra, alguma coisa acontece. Quando Jesus entrou no casamento lá em Caná, o vinho não faltou. Abre as portas do teu casamento. Abre a porta do teu casamento. O que é que está faltando no seu casamento? Não discuta, não brigue, dobra o joelho e abre as portas do teu casamento e fala, Jesus, entra! Porque quando Jesus entra no teu casamento, Ele conserta tudo, Ele muda tudo, Ele transforma vidas, Ele transforma a tua esposa, Ele transforma o teu marido, de forma que você não vai compreender. Como assim? Como assim? Não estou entendendo. Quando Jesus entra,
Eu pergunto, como é que está o seu barco? A tempestade pode estar chacoalhando para lá, o mar, as ondas, e você está olhando ali, meu Deus, o meu negócio, meu Deus, a minha empresa, meu Deus, a minha vida, o meu emprego, meu Deus, a minha vida financeira, eu vou afundar. Quando Jesus entra no barco, a tempestade se calma, o mar se calma, o vento se cala. Alguém vai perguntar: quem é este? Quem é este que até o vento obedece? Quando Jesus entra, oh, xarabala. Jesus, ele está a caminho de Jerusalém, e o povo estava muito tempo esperando por um rei. Cadê o rei? Cadê o descendente de Davi? Cadê? Estamos esperando o rei que vai nos libertar. E de repente, montado no jumentinho, Jesus entra em Jerusalém, e o povo o reconhece, porque quando o nosso rei entra, nós reconhecemos. Quando Jesus entra dentro do seu coração, o Espírito de Deus que habita em você reconhece que é Jesus. E as pessoas gritavam: Hosana ao Rei. Quando Jesus entra no templo, irmãos, eu fico olhando hoje a internet, né? Ela nos dá tudo. E de uns tempos para cá eu comecei a observar as igrejas do tempo moderno. Alguém chegou para mim e falou assim, que o mundo se moderniza, os negócios se modernizam, e se a empresa não acompanhar a modernização, vai ficar para trás. Então, se você não acompanha a modernização, vai ficar para trás. Os negócios hoje estão na internet. É tudo muito moderno. É tudo muito complexo. Se você não entender isso, o seu negócio vai falir. Então você tem que se modernizar. Quem tem aquele telefone antigo que só ligava? Aí chegou os iPhone, né, e aí agora tudo na tela. Aquilo é complexo demais. Muita gente até hoje, os mais antigos, falam: eu não consigo me acostumar com isso. Mas você tem que se acostumar, porque hoje o pessoal está falando pelo zap, ninguém fala mais pelo telefone. Então tem que se modernizar. E as coisas vão se modernizando. E alguém falou para mim, a igreja também, ela tem que se modernizar, porque as coisas estão se inovando, o público é outro. Eu falei assim, mas como? Uma igreja que pertence a um Deus que não se moderniza, porque Ele já é moderno desde o princípio. Ele diz: eu sou o começo, o meio e o fim. Se alguém está achando que alguma coisa está moderna hoje, Deus está lá na frente, meu irmão, te esperando, ó, lá na frente. Ele sabe o que é hoje, o que vai acontecer amanhã. Tu não sabe de nada. A igreja, ela não tem que se modernizar. A igreja, ela tem que ser casa de oração. É direcionada pelo Espírito, não é direcionada por ferramentas. É direcionada pelo Espírito de Deus, e que move o Espírito de Deus é oração, é jejum, é palavra. E isso é desde Adão. Não muda, não mudou. E escute, não vai mudar. A igreja é viva, a igreja já está preparada para morar a eternidade. Tudo neste mundo vai se acabar. Todas as modernidades, todas as ferramentas, os periféricos, isso tudo vai acabar. Mas a palavra de Deus,
ela não passa. Oh, Jesus. Agora deixa eu falar com você. Muitas pessoas estão preocupadas com o templo. Aí uma mulher samaritana vira para Jesus e fala assim: nós estamos esperando o Messias, que ele vai dizer aonde nós temos que adorar. Agora me diga, aonde nós vamos adorar? É em Samaria ou em Jerusalém? Jesus já havia falado lá. Haverá um tempo que nem aqui e nem em Jerusalém, porque Deus, ele não vai mais habitar em templo feito por mãos, mas em um templo de carne. Deus vai habitar dentro de você e aonde você estiver. Deus está aqui, irmão. Ele está. Sabe por que ele está aqui? Porque você está. Ele fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Se o 2 ou 3 sair daqui, eu saio também. Só vai ficar paredes e cadeiras. Há uma diferença de cadeiras do local ser consagrado para uma determinada situação. É o que é aqui. É o lugar que nós escolhemos para nos reunir para adoração. Mas Deus só está aqui quando nós estamos. Por isso que Jesus falou: derrube esse templo e eu construo em 3 dias. Eles não entenderam nada. Sabe por quê? Igreja moderninha não entende as coisas de Deus. Não entende as coisas de Deus. E se nós agora somos templo do Espírito Santo, Jesus agora não estaria entrando em Jerusalém e nem entrando no templo de Salomão. Jesus agora estaria entrando na sua vida. A grande pergunta é: você está preparado para abrir a porta? Você está preparado para pintar os umbrais da porta com o sangue de Cristo? Está entendendo? Está preparado para levar a marca de Cristo nos umbrais do portais da sua vida? Jesus. E este é o som do carpinteiro bater na porta. Oh, quem vai abrir? Quem vai abrir? Quem vai abrir? Quem vai abrir? Oh, eu quero chamar o ministério de louvor.